Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo Teológico. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou seu amigo, professor Getúlio Cardoso, e na oportunidade de hoje nós vamos analisar um vídeo que afirma categoricamente que Jesus voltará dia 16 de abril desse ano, de 2022. E aí, será que esse vídeo provém de Deus ou é só mais uma profecia de alguém que fez um cálculo errado, como muitos e muitos já fizeram ao longo da história? Então no vídeo de hoje nós vamos analisar o vídeo do irmão Romilson Ferreira, que até então eu não conhecia, apesar de ter um canal bem expressivo aqui na internet, eu não conhecia. Conheci o canal dele através desse vídeo, fui ver outros vídeos do seu canal e percebi que a teologia dele é um pouco contramão da teologia convencional, o que não desabona em nada ele, porque o nosso canal aqui também é um pouco contramão da teologia convencional, da teologia denominacional, então até aí tudo bem. Porém, eu acredito que colocar uma data específica para a volta de Jesus é algo extremamente perigoso e que não deve ser feito em hipótese alguma. Então, já de antemão, eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra o irmão Romilson Ferreira. Como eu disse, acabei de conhecer ele por esse vídeo e eu aqui vou debater ideias e não vou debater a pessoa. Assim como as profecias, a gente não julga o profeta, a gente julga a profecia. Então aqui eu quero analisar teologicamente tudo aquilo que ele disse, esquecendo o homem, tirando a figura Romilson Ferreira e analisando a ideia, analisando o que ele está dizendo. Logicamente que o meu canal perto do dele não tem expressão nenhuma, porém, se esse vídeo chegar até ele e ele quiser um direito de resposta, o canal aqui está aberto para que ele possa falar. Amém? Então nós vamos reagir aqui a esse vídeo. Eu sei que faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui de reação, mas eu vou reagir aqui. Já digo que o vídeo vai ficar um pouco longo, então assista ele em 2, 3 partes, mas assista ele completo, porque eu tenho certeza que isso vai esclarecer muito a sua mente, já que esse tipo de vídeo é um vídeo que é pedido há muitos e muitos tempos aqui no nosso canal. Desde quando eu iniciei o canal, as pessoas me pedem: professor, faz um vídeo a respeito da volta de Jesus. Se Jesus vai voltar antes da tribulação, se Jesus vai voltar após a tribulação, se Jesus vai voltar durante a tribulação. Me ajuda, eu quero aprender isso. Então hoje eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira e amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, não percam, eu vou lançar um vídeo a respeito de se Jesus voltará antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação. Então se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Você que é inscrito, ativa o sininho, vê se seu sininho está ativo, porque o YouTube não tem entregado, porque o sininho some. Às vezes a pessoa é inscrita, mas o sininho some e a pessoa não recebe a notificação. Então assista esse vídeo todo e amanhã tenha certeza que eu vou lançar esse vídeo que vai sanar a dúvida de muitas pessoas através da minha visão escatológica, ok? Pode ser que a sua seja outra, pode ser que a pessoa que você vai mandar esse vídeo seja outra, mas é a minha visão escatológica. Eu vou te explicar teologicamente se Jesus volta antes, durante ou após a tribulação. Então, vamos reagir a esse vídeo que o irmão garante que no dia 16 de abril de 2022 o arrebatamento da igreja acontecerá. Vamos lá? Bom, meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero estar falando sobre a importância do dia 15 de Abib. Você conhece hoje como Nissan. O nome do mês correto é Abib, do dia 15 de Abib. Esse dia 15 de Nissan, que ele está se referindo aqui, é o dia em que Deus falou com os filhos de Israel que estavam no Egito para eles comerem arrumados, os homens com cajado na mão, malas prontas, que Deus ia tirar eles do Egito. Então, dia 15 de Nissan, que é o nosso dia 15 de abril, que Deus tirou ele de lá e disse: olha, esse será o primeiro mês, o primeiro dia do primeiro ano, do primeiro mês, da vida de vocês. Tudo que ficou no Egito zerou. Ok? Então por isso que eles comemoram Pessach, que é a Páscoa. Nós aqui temos aqui a tradição do ovo de Páscoa, do coelhinho. Para um judeu, Pessach, que significa
Passagem quer dizer uma libertação, quer dizer que eles passaram, que eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho para ir de encontro à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então, Pessah é isso, é passagem. Então, esse dia 15 é o dia que Deus tirou o povo da terra do Egito e levou rumo à terra de Canaã, ok? Então, 15 de Nissan, 15 de abril, significa isso. A Bíblia, a importância desse dia. Por quê? Porque vai ser nesse dia que vai acontecer algo tremendo sobre toda a terra. O que vai acontecer nesse dia? Vai acontecer o arrebatamento dos primogênitos. Olha aí. Vai acontecer o arrebatamento. Ele está fazendo essa analogia de acordo com como Deus tirou o povo do Egito nesse dia 15, Deus vai tirar o povo da igreja, a igreja vai tirar a igreja da terra também nesse dia, de acordo com uma matemática que ele fez, de acordo ali com algo que ele estudou. É um estudioso, vamos reconhecer, é um estudioso, alguém que se dedica. Porém, eu estou discordando teologicamente daquilo que ele estudou. Amém? Da igreja fiel, do filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. O arrebatamento dos vencedores, ele vai acontecer no dia 15 de Abib. Então eu quero falar sobre a importância desse dia dentro das Escrituras. Mas primeiro eu quero estar lendo Mateus, capítulo 24, versículo 32, mais uma vez. Aqui diz assim: aprendam dessa ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E lhes garanto que esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então veja bem, meus irmãos, aqui Yahshua. Exatamente. Ninguém sabe. Nem eu sei, nem ele sabe. O próprio Jesus, quando estava em carne, Jesus, tá? Não é Yahshua. Isso, para quem estuda hebraico, dói o ouvido de ouvir. A pessoa, sabe, essas pessoas que gostam de dizer que descobriram a pólvora. Ah, descobri o nome de Jesus. Nome de Jesus não é Jesus, Jesus é um nome romano, Jesus é um nome grego, o nome de Jesus é Yahshua. Isso não faz sentido nenhum dentro da gramática hebraica. E eu posso falar para você porque eu leio em hebraico, eu estudei hebraico aos pés de um judeu, então tá aqui, ó, eu estudo a Bíblia em hebraico, ó, eu leio a Bíblia em hebraico e posso afirmar para vocês, Yahshua não é o nome de Jesus. Yahshua é uma invenção de pessoas que querem redescobrir a roda, redescobrir a pólvora, coisa que não tem nada a ver. Eu estudei hebraico aos pés de um judeu, Moré Shaul, um abraço. Eu estudei aos pés de um judeu, não foi uma coisa assim que eu aprendi aqui, ali, não aprendi em universidade, não, eu aprendi direto de um judeu da tribo de Levi. Então eu sei o que eu estou falando. Yahshua não é o nome de Jesus. Yahweh também não é o nome de Deus. O nome de Deus é o tetragrama sagrado. Yud, Re, Vav, Re. Passou disso, é procedência maligna, ok? O nome que nós falamos de Deus, que não pode ser pronunciado, nós dizemos Hashem. Hashem, só isso, significa o nome, porque nós não podemos falar o nome de Jesus. E pessoas como ele divulgam que o nome de Deus é Yahweh e o nome de Jesus é Yahshua. Isso não tem nada a ver com a gramática hebraica. Ele está contando que a geração que vê essa figueira brotar era a última geração. Uma geração, ela tem de 70 a 80 anos. Isso está registrado no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 3. Salmos não tem capítulo, tá, irmãos? Salmos não tem capítulo porque se trata de um inário. A figueira que Israel brotou em 1948. Israel está com 73 anos. Não. Me desculpe. A nação de Israel existe desde que Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma grande nação. Ela não era reconhecida pelo conselho, ela não era reconhecida pela ONU.
mas sempre foi uma nação que teve os seus estadistas, teve os seus juízes, teve os seus reis. Então a nação de Israel sempre existiu, ok? Ela não foi reconhecida pela ONU, por essas coisas, mas a cidade santa de Jerusalém sempre existiu, a nação de Israel sempre existiu. Então o que aconteceu, acredito que foi em 1947, com o voto do nosso amado irmão Oswaldo Aranha, que deu ali o reconhecimento, foi reconhecimento perante os homens. Isso que a Bíblia diz é reconhecimento do Eterno com os seus filhos. Então para Deus, Jerusalém sempre existiu, Israel sempre existiu. Agora, para os homens não, para os homens precisavam, porque ali tinha aquele problema todo com a Palestina, tinha sempre ali, porque Israel é uma rota muito importante, não, todo mundo queria Israel porque é uma terra maravilhosa, uma terra abençoada, ok? Mas não quer dizer que ela tem apenas 74 anos, ou 70 anos, não importa, ok? Ela tem muito mais do que uma geração. Foi à toa que Israel brotou no mês de maio. Por quê? Porque Yahushua disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. O Eterno vai deixar o arrebatamento chegar bem próximo de Israel completar 74 anos. Mas não vai permitir Israel completar 74 anos antes que aconteça o arrebatamento do filho varão. Ele está aqui afirmando o seguinte, antes de Israel, antes da nação de Israel completar 74 anos, de que foi reconhecida pela ONU, de que foi reconhecida como uma nação independente, ele está afirmando que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. E pelo que eu pesquisei, esse irmão ele já deu outras datas, ou outra data, pelo menos eu vi uma, que ele deu, acho que foi em setembro que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Ele fez uma conta, fez aí tal, costurou aqui, costurou ali, e jogou. Jesus não voltou, obviamente. E agora ele está trazendo esse vídeo de novo, com uma nova data, com um novo estudo, com uma nova matemática aí. Ou seja, está juntando aqui, está juntando ali, está dizendo, olha, antes que a nação de Israel faça 74 anos, Jesus voltará. Ou seja, está totalmente fora aí do que a gente entende como princípio bíblico de entender que nem o filho em carne, naquele momento, saberia. Somente o Pai estava reservado o dia do fim. Saber o dia do fim. O arrebatamento dos vencedores, tudo indica que ele vai acontecer agora, dia 16 de abril, que vai ser dia 15 de Abib, lá em Israel. Por quê? Porque não vai completar essa geração. Uma geração é de 70 a 80 anos, 73, mais 7 anos da tribulação são 80 anos. Então nós estamos agora no limiar. Nós estamos no limite para essa profecia se cumprir. Porém, aqui está escrito, com respeito àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, exatamente, somente o Pai. Isso aqui, meus irmãos, é um grande engano de Satanás. Esse versículo foi acrescentado pela Igreja Católica. Infelizmente, a Igreja Católica, e ou passar dos anos, inferiram, tiraram ou colocaram muita coisa dentro do cânon fechado, ok? Fecharam o cânon com muita coisa acrescentada e muita coisa que foi tirada, ok? Eu já trouxe aqui versículos a respeito da Trindade, que eu não sou contra a Trindade, eu acredito em um Deus só. Acredito no Pai, num Deus. Ele é o Filho e ele é o Espírito. Ponto final. Eu não acredito numa tríade, não acredito em 3 deuses, eu acredito em um Deus que se fez carne, que habitou entre nós e mandou o seu Espírito. Ou seja, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Enquanto o Filho estava aqui, o Pai estava no céu e era o Pai lá, era o Filho aqui, era o Filho aqui, era o Pai lá. Era a mesma coisa, ok? Só que o que o irmão está dizendo aqui é que a Igreja Católica acrescentou esse versículo aqui. Porém, não há nenhuma evidência histórica, não há nenhuma evidência na manuscritologia, na papirologia que venha nos dizer que esse versículo foi acrescentado. Sim, esse versículo vem desde o 2º século, não foi uma coisa colocada no 3º século,
não foi uma coisa colocada posteriormente. Esse versículo, ele vem sim desde os primeiros, que foi o primeiro evangelho foi o de Marcos, e o de Marcos que foi foram se baseando para escrever Lucas, para escrever Mateus, para escrever João nem tanto, mas Lucas e Mateus se basearam praticamente todo no evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser descoberto. Porém, esse versículo aqui não é uma interpolação, ou seja, não é algo que foi acrescentado aqui. E ele, para basear, para colocar ali a sua afirmação, ele vai tirar o versículo principal, que é aquele que diz que nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, agora ele vai retirar esse versículo e vai dizer, não, isso aqui foi uma interpolação, isso aqui foi algo que foi acrescentado, ou isso aqui foi algo que foi tirado. Então, para ele basear a sua tese, logicamente, esse versículo aqui iria o impedir totalmente de falar e de colocar uma data específica da volta de Jesus. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que o filho varão, que os primogênitos, que a igreja fiel, fique sabendo quando é que vai acontecer o arrebatamento. Por isso ele usou esses homens malignos da igreja católica para acrescentar esse versículo no livro de Mateus. Eu já li várias vezes, vou ler novamente agora Lucas. A mesma parábola, porém agora não existe esse versículo. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Por quê? Por que que em alguns versículos, em alguns livros, perdão, tem um versículo, outros não têm? Por que que um diz uma coisa, por que que outros diz isso, se os evangelhos são sinóticos? Exatamente porque cada um tem a sua visão. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu irei sair amanhã, irei pegar um carro. Alguém que está vendo vai escrever assim, ó, professor Getúlio saiu e pegou um carro. Outro vai analisar e vai dizer assim, no dia seguinte, o professor Getúlio acordou, saiu cedo e um carro foi buscá-lo. Ou seja, a ordem das palavras não alteram o sentido completo da perícope. Ou seja, eu inverter algumas palavras ou trocar alguns sinônimos não quer dizer que o que um disse, o outro está desdizendo. Não, pelo contrário. O que um diz, completa o outro. Por isso que esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são tidos como evangelhos sinóticos, que eles trazem as mesmas histórias, só que com visões diferentes dos copistas. Cada copista trouxe uma visão diferente e interpretativa da mesma situação. E é o que está acontecendo aqui agora. Porque o livro de Lucas é que é considerado como inspirado. Sim, sim. O livro de Lucas é o único que é inspirado porque não traz esse versículo que é o que está embarreirando ele de falar isso que ele está querendo dizer aqui. Então, logicamente, o único que não diz é esse. Então, se não, o que não diz é esse, é o único que é inspirado por Deus. Paulo fala no livro de Coríntios que Yahshua iria ressuscitar no terceiro dia. Fala assim, conforme as escrituras dizem, que Yahshua iria ressuscitar no terceiro dia. Conforme as escrituras dizem, vamos lá. O apóstolo Paulo não viveu numa época em que os evangelhos eram escritos em rolos, não viveu. A datação dos primeiros evangelhos em rolo é do 2º século. Ou seja, os primeiros cristãos não tiveram acesso aos rolos como nós temos hoje, ok? Então, Lucas não tinha sido escrito, Mateus não tinha sido escrito, Marcos não tinha sido escrito, eram tradições orais. E quando Paulo se refere à escritura, nesse versículo, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Quando ele diz, toda escritura é divinamente inspirada, Paulo está dizendo, toda a Tanar, todo o Antigo Testamento, tudo isso aqui, ó, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Ele não está falando de Marcos, ele não está falando de Lucas, ele não está falando de João, ele não está falando nem das suas próprias escritas, nem das suas cartas, não. Ele está falando que toda escritura é divinamente inspirada quando ele se refere ao Antigo Testamento. E o irmão se equivocou aqui em dizer que ele estava falando de Lucas. Ele não estava falando de Lucas, ele estava falando do Antigo Testamento. No Velho Testamento não tem nenhum versículo mostrando que Yahshua ia ressuscitar no terceiro dia. Então o apóstolo Shaul chamou o livro de Lucas de Escritura. E ele falou que ele primeiro ressuscitou e apareceu primeiro para Pedro.
Tradição oral, ok? Tradição oral. Paulo está fazendo uma conexão com Mashiach, com o ungido que viria, que os judeus esperam até hoje. Paulo está fazendo essa conexão e sabendo que Jesus ressuscitou, porque se Jesus não ressuscitou, vã seria a nossa pregação, Paulo está dizendo isso. Mas Paulo está baseando as escrituras falando que Jesus cumpriu tudo como Mashiach, tudo como Messias, e Paulo ainda está afirmando, Paulo está indo além. Olha, e além disso tudo, além de tudo isso, ele ainda ressuscitou ao terceiro dia. É assim que se faz uma exegese. Amém, irmão? O único livro que fala que Yahshua ressuscitou primeiro para Pedro foi o livro de Lucas. Então... Yahshua, desculpa eu estar cortando, irmãos, porque realmente eu tenho que parar toda hora, mas eu ouvi Yahshua, dói o meu ouvido, irmãos, porque não tem nada a ver com o hebraico, nem o paleo-hebraico, nem o hebraico moderno, nem o hebraico bíblico, não tem nada a ver. Yahshua, Yahu, não tem nada a ver com a gramática hebraica, não faz sentido nenhum. Um dia eu vou trazer uma aula só sobre isso, tá bom? Pra gente poder entender que tem coisas que a gente não tem que ficar aqui decifrando, tem coisas que a gente não tem que ficar correndo atrás pra saber, porque não tem nada a ver, irmão. Yeshua é o Mashiach, acabou, irmão. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o Mashiach, Jesus é o Messias, acabou. Foi ele que é inspirado. Olha o que está escrito nele aqui. Aqui diz assim, Lucas 21, versículo 29. Então lhes contou uma ilustração. Reparem na figueira e todas as outras árvores. Quando elas estão brotando, vocês veem e sabem por si mesmo que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem essas coisas acontecer, saibam que o reino do Criador está próximo. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará, até que todas as coisas aconteçam. Céus e terra passarão, as minhas palavras de modo algum passarão. Aqui ele termina a narração, mas não fala, ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Esse versículo não consta no livro de Lucas. Por quê? Porque o Eterno, no livro de Amós, diz que ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Ele não faz nada sem antes revelar. Então, o Eterno, ele nos revelou o dia do arrebatamento. Que dia que é, Ramos? Dia 15 de Abib. Então, meus irmãos, o dia... Olha como é perigoso. Ele disse e afirmou novamente. O Eterno nos revelou, porque Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas. Então ele afirma categoricamente que Jesus vai voltar no dia 16, porque Deus revelou a ele. Então, irmãos, é perigoso demais a gente basear a nossa fé em experiências de terceiros. É a experiência dele. Ele está convicto disso. Só que a Escritura não me dá base para isso. Quando a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, era um outro período. Olha o período que Amós vivia. Era uma outra realidade. Que Deus tinha que falar, porque ia estourar aí uma guerra, iam vir problemas, iam vir situações, iam vir coisas erradas, como, por exemplo, Deus revelou a José lá dentro do Egito o que ia se passar no Egito. Deus revelou várias e várias coisas aos seus profetas. Deus está falando ao povo que o cativeiro viria. É exatamente esse tipo de coisa. É João Batista dizendo, preparai os seus caminhos, endireitai as suas veredas, preparai os vossos caminhos. Aí tá vindo o Senhor e tudo mais. É esse tipo de coisa. Não tem nada a ver eu dizer assim, olha, é porque um versículo tem, o outro não tem, então vou acreditar naquele que não tem para basear aquilo que eu acho correto. Não tem nada a ver. Está totalmente fora dos padrões teológicos, exegéticos, dos padrões hermenêuticos. Não tem nada a ver. Você tem que comparar. Compare um versículo, compare com outro e entenda por que um tem e por que o outro não tem. Um tem não é inspirado, o outro não tem, então por isso ele é inspirado. Se a gente for levar essa regra aí, muita coisa na Bíblia vai perder a inspiração, ok? O dia do arrebatamento, ele está marcado pelo Eterno. Foi o Eterno que marcou esse dia. Não sou eu que estou marcando data. Não é Romilson que está marcando data. O Eterno marcou o dia do arrebatamento. E ele mostra isso desde o primeiro livro, desde o início do Gênesis. O Eterno mostra que o dia da redenção, o dia do arrebatamento, ele vai acontecer no dia 15 de Abib. Então, desde o livro de Gênesis, o Eterno está mostrando o dia da redenção, o dia do resgate, o dia do livramento, o dia que o homem é justificado diante dele. Esse dia é o dia 15 de Abib.
É o dia 15 de Nissan, o dia 15 de abril. Então, a data da redenção, a data do arrebatamento, foi marcado pelo Eterno. Detalhe, 15 de abril nós estaremos aqui gravando vídeo e dizendo, mais uma vez, mais uma pessoa no século 21 dizendo que Jesus voltou, que Jesus voltaria e Jesus não voltou. E eu quero ver o que esse irmão vai afirmar, o que esse irmão vai dizer a respeito disso. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas eu vou deixar esse vídeo completo aqui na descrição. Vai lá, assista o vídeo, não comente besteiras, assista o vídeo, tenha respeito pela pessoa, ok? Porque, assim, a gente tem que ter o amor. Eu tô aqui refutando a ideia, eu tô aqui refutando a teologia, não tô aqui refutando a pessoa Romilson Ferreira, ou Romildo, acho que é Romilson Ferreira. Não estou aqui refutando ele, estou refutando a ideia. A ideia para mim não faz sentido. Agora, eu não fui no canal dele, não dei dislike, não fui lá comentar, não fui lá fazer nada, não compartilhei, não fiz meme, não fiz nada. Só que eu vou deixar o link aqui para que você assista. Assista o vídeo completo, tire a sua própria conclusão. Aqui é minha ideia. Aqui é minha visão teológica, que discordei dele aqui 100% em tudo que ele falou, com todo o respeito que eu tenho por ele, que ele merece. Só que tem coisas que a gente aceita e tem coisas que a gente não aceita, irmãos. Então, tudo que ele falou pra mim aqui não tem base bíblica, não tem base teológica. O que ele traz aqui no hebraico e nos originais que foi acrescentado, não foi acrescentado, não foi acrescentado. Aquilo ali tá desde os primeiros, tá lá desde os autógrafos, então não foi nada assim acrescentado, apesar de que a Igreja Apostólica Romana acrescentou e tirou muita coisa. Esse versículo em si não tem nada provado até hoje que ele foi acrescentado. Então, a minha ideia com esse vídeo aqui é realmente refutar a ideia teológica. Repito, o canal está aberto, se o irmão quiser vir aqui comentar, se o irmão quiser fazer uma live, a gente faz, ok? Eu só não faço debate porque eu não gosto de debate, mas aqui o canal está aberto, estou aqui divulgando o vídeo completo, vai lá, assista. Se você gostar do canal do irmão também, se inscreva no canal do irmão também. Vai da sua vontade, ok? Mas eu quero ficar aqui para o vídeo não ficar muito longo, já estou aí com quase 30 minutos de vídeo, mas eu peço a você que se inscreva aqui no canal, que curta o vídeo, compartilhe e não perca. Amanhã nós vamos continuar nessa mesma pegada escatológica e eu vou trazer aqui para vocês se Jesus volta antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação. Então não perca o próximo vídeo que está, como sempre, aqui no canal Imperdível. Eu sou o professor Getúlio Cardoso e espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.